Olá, estamos iniciando mais um Café com Ideias, um espaço de diálogo. Hoje, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, cidade que é considerada a capital da literatura, e no Colégio Notre Dame, onde o trabalho de filosofia já acontece há alguns anos e há uma parceria de muito tempo com o Centro de Filosofia e a editora Zófos. No nosso café de hoje, estamos aqui com a professora Carol, o Gabriel, Lorenzo, Mariana, Bianca, alunos dos quartos anos aqui do Colégio Notre Dame. Só um minutinho e já retornamos ao nosso programa. Retornando ao programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje nós vamos conversar sobre definição, perspectivismo. Um assunto que está no livro do quarto ano, que vocês estão trabalhando junto com a professora Carol, no livro Uma Ideia Puxa Outra, da coleção Filosofia e Início de uma Mudança. Realmente a filosofia passa a ser o início de uma mudança quando a gente coloca na discussão temas que têm a ver com uma questão filosófica e tem a ver também com a vida escolar de cada aluno. Portanto, trabalhar definição, trabalhar perspectivismo, também é levar os alunos a discutirem isto na aula de português, na aula de história, na aula de matemática. E isto faz parte do que a rede Notre Dame quer quando fala de educação. Que haja uma multidisciplinariedade e a filosofia contribui para que isso aconteça no momento em que se trabalha filosofia com o livro Uma Ideia Puxa Outra e nas aulas onde são trabalhados outros conteúdos. Professora, trabalhar com esses alunos e outros, porque eles representam os alunos do quarto ano, aqui no Colégio Notre Dame, é saber que eles são filósofos. São amigos dos amigos da sabedoria. Como é que você faz para trabalhar a questão do perspectivismo, da definição? Conte para nós. Muito bem. Nós iniciamos então tendo como base o nosso livro, Uma Ideia Puxa Outra, e ele traz então conteúdos que se complementam até chegar no conteúdo da definição e do perspectivismo. Então ele inicia falando sobre as diferentes questões, perguntas. A pergunta informativa e a pergunta reflexiva ou a pergunta filosófica, né? Que é importante nós sabermos porque nós estamos iniciando nossas aulas de filosofia no quarto ano. Aí, a partir destas perguntas, né, nós entramos nas perguntas filosóficas e aí a gente começamos com as suposições. Então, a partir de uma pergunta, nós criamos diferentes suposições. E contemplando as suposições, nós entramos aí na definição. E aí a gente pode perceber que a definição e o perspectivismo caminham juntos. Afinal, cada um de nós tem uma visão diferente de algo, certo? Então, nós fizemos várias atividades na sala de aula. Por exemplo, um estojo. Então, eu ergui o estojo lá na frente, eu estava vendo algo do meu ponto de vista e os alunos, então, me citaram o que eles estavam vendo. Aí nós chegamos à conclusão de que nós estávamos vendo o mesmo objeto, mas de formas diferentes. Nós viemos também ao pátio da escola, contemplar o que é o belo, né? Cada um fez o desenho do que era o mais significativo no pátio. Então, quando a gente fala em definição, a gente tem que ver o que é mais significativo e o que é menos significativo. Para cada um, vai ser diferente, certo? E aí a gente viu que nos desenhos diferentes, ou até mesmo nos mesmos desenhos do que é mais belo no pátio, a gente viu que existem histórias diferentes por trás daquilo. E também fizemos uma atividadezinha, né, numa folhinha, enfim, onde a gente trabalhou com a fábula do patinho feio, né? E aí a gente definiu o que é a beleza, que a beleza para os patinhos da história era todos serem iguais. Para você, o que é a beleza, né? Será que só realmente importa o que nós somos por fora? Enfim, foi mais ou menos isso que nós trabalhamos, certo? Mariana, a partir dos nossos estudos sobre perspectivismo, como você explica a frase que nosso livro nos traz, cada ser humano tem uma visão da verdade?
Todos os seres humanos viveram coisas diferentes, coisas ruins ou boas. Então, eles podem ter ideias diferentes do que é uma mesma coisa, como a segurança, a diversão, a felicidade. Dentro de todas essas verdades, nós não podemos discordar de ninguém, porque de nenhuma dessas ideias da verdade. Então, você diz que a gente não pode discordar de ninguém, porque cada um tem uma visão sobre o mesmo objeto. Então, eu queria que tu me desse um exemplo. Por exemplo, nessa cuia, que é um pouco do que a professora falou do estojo. Nessa cuia, você vê algumas coisas que eu não estou vendo, não é verdade? Sim. E você pode dizer para mim o que você está vendo? Uma árvore, uma cerca... Tá bom. Tá bom. Uma árvore e uma cerca. Eu não estou vendo isso aí. Agora, eu posso aceitar o que você está dizendo, ou posso dizer assim, não, nada a ver, isso não existe. Posso falar isso? Pode. E aí, você vai aceitar isso normalmente ou vai dizer o quê? Eu vou dizer para você virar a cuia e ver o que eu estou vendo. Ótimo. Então você tem que estar vendo do meu ponto de vista as coisas, para você falar se existe ou não. Perfeito. Vai lá, Vanessa. Gabriel, quando nós definimos algo, como por exemplo a beleza que nós fizemos na sala de aula, todos nós temos a mesma visão sobre ela? Não, porque o conceito de beleza está relacionado a algo que é belo, agradável e bonito, e as pessoas não pensam da mesma forma, e não gostam todas das mesmas coisas, por isso que é agradável para uma pessoa poderá não cativar a outra. Podemos dizer que aqueles que pensam diferente ou definem algo de forma diferente, eles estão errados e nós estamos corretos? Não, cada um tem seu jeito de ser, viver, pensar e falar. Se todos fossem iguais, o mundo não seria bom como ele é atualmente. Quando fomos ao pátio para desenhar o lugar mais belo, o que você desenhou e por quê? Eu desenhei a fonte d'água, pois ela me lembra da tranquilidade, calma e da minha melhor amiga Vitória e de tudo que passamos juntas. Diante disso, da questão do perspectivismo, da questão da definição, a gente viu aqui que a discussão que aconteceu em sala de aula não ficou somente na sala de aula. Ela extrapolou e vocês foram para o pátio, vocês pensaram outras coisas, A questão de algo agradável para um pode não ser para outro, a questão de cada um tem seu jeito de ver, por isso nem todos são iguais, a diferença entre as pessoas, a questão de uma fonte de água que chamou a atenção. Então nós podemos ter definições que são comuns, que nós combinamos, e nós podemos ter visões diferentes, perspectivismos diferentes, perspectivas diferentes. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. E no retorno a gente vai continuar esse nosso diálogo, esse nosso espaço de diálogo. Hoje, aqui no Colégio Notre Dame. Só um minutinho e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao programa Um Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje no Colégio Notre Dame de Passo Fundo, e os alunos da quarta série da professora Carol, falando sobre a questão de definição e perspectivismo. Vimos no primeiro bloco que vocês perceberam e entenderam o que queremos com essa discussão. No livro Uma Ideia Puxa a Outra, esse é o encaminhamento. Perceber que, como a professora Carol falou, um estojo tem várias formas de ver, ou a cuia, como eu falei com a Mariana, tem pontos de vista que a gente vê ou não vê. E quando a gente faz filosofia, e vocês estão tendo filosofia aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e vão continuar tendo filosofia,
a gente vai ampliando essa nossa ideia ou as ideias e discutindo com os outros. Aí eu queria então perguntar para o Gabriel colocou uma coisa interessante no bloco anterior com relação à beleza, né? Então, até uma frase que diz assim, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Quer dizer, depende de quem está olhando algo para dizer se é bonito ou não. E algo que pode ser agradável para uma pessoa, você dizia isso, né? Pode não ser agradável para outra pessoa. Então, Gabriel, se eu dissesse para você assim, ó, eu gosto de comer jabuticaba. É agradável para eu comer jabuticaba? Você gosta de comer jabuticaba? Não, mas... Não. E aí? Mas já que você gosta, eu irei respeitar, porque cada um gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Então, cada um tem um gosto diferente. Cada um tem um gosto diferente. Agora, se eu justificasse para ti assim, ó, comer jabuticaba é a melhor coisa que tem no mundo. Se você quiser viver 100 anos, coma jabuticaba. Se você quiser ser feliz, coma jabuticaba. Você ia começar a gostar de comer jabuticaba, pelo que eu disse? Ou não? Talvez. Talvez. Porque se eu provar, eu vou gostar. E se eu não provar, eu irei não continuar, mas irei continuar respeitando. Ah, legal. Então é a questão do respeitar. Mas se eu tiver argumentos, se eu tiver justificativas e falar um monte de coisas sobre a jabuticaba, isto pode levar as pessoas a começarem a gostar daquilo? Se der uma boa explicação. Ótimo, gostei. Concorda? Vamos aqui na ordem. Lorenzo, você colocou lá que não podemos discordar, né? Porque as pessoas vivem coisas diferentes. Então nós podemos discordar. Você acha que o que o Gabriel colocou, Lorenzo, tem sentido? Tem. Tem sentido para você? Pra mim tem. Então, mesma coisa, você gostando de algo ou não gostando, justificando, a gente pode começar a gostar. Bianca, aquilo que tu falava da fonte, né, que você gostou quando foi no pátio, que lá vocês puderam ver várias coisas, né? Teve coisas que você não gostou no pátio? Na verdade, alguns lugares do pátio me trazem lembranças ruins, por isso eu não gosto. Eu pensei em desenhar, mas como me trouxe lembranças não tão boas assim, eu não quis desenhar e decidi ficar só com a parte boa. Ah, então as coisas que você não gosta no pátio, você nem quis saber delas, né? Eu quis desenhar o lugar mais significativo, mais belo para mim, na minha opinião. Ah, tá. E que para outras pessoas pode não ser significativo. Mas para mim é. Para você é. Ah, legal. E Mariana, pergunto para você, o que é mais significativo para você aqui na escola, quando você vem para a escola? O que é mais significativo? Ensino. O ensino. E o que é o menos significativo na escola? Vá pensando então um pouquinho, que esse é o processo quando a gente faz as reflexões. Não é jogar, né, professora? Já sei. Bom? O barulho que tem. O barulho Já precisava é menos significativo. Não é tão interessante. Mas aí, professora Carol, é interessante a gente colocar para os telespectadores. O objetivo não é, numa discussão filosófica, num aprender a pensar melhor, fazer com que os alunos ou as pessoas envolvidas fiquem milindradas ao responder. Mas é oportunizar que nessa discussão, nessa troca de ideias, outras ideias surjam e se o aluno ou se a pessoa não quiser responder ou não quiser participar, ela tem inteira disposição para dizer, olha, não pensei sobre isso, não quero pensar sobre isso. Exatamente. E aí, professora Carol, exemplos disso em sala de aula, até para os nossos telespectadores perceberem que a aula de filosofia é um espaço democrático, onde eles podem dizer o que é significativo, o que não é significativo. E é claro que nós queremos que eles participem. Tens um exemplo? Na verdade, assim, como ela é uma aula mais dinâmica, que nós podemos sair do livro mais livremente e conversar, geralmente os alunos participam mais. Então, todos gostam de participar. Por mais que eles escutem, não, mas eu não penso assim, mas eu quero dar a minha ideia sobre aquilo. Então, eles geralmente, a gente acaba tendo uma discussão bem gostosa ali na hora e todos resolvem participar justamente por isso, né? Eles gostam de expor o que eles pensam. E
todos querem participar, né? Todos gostam de participar. Né? Aqui eu tenho certeza, vocês estão aqui representando turmas, mas muitos gostariam de estar aqui conversando, Com certeza. colocando suas ideias, né? E é claro que às vezes a gente pensa algo, não é verdade isso? Pensa algo e quando eu vou falar já passou, né? O outro já disse outra coisa e já é outra ideia. Aí nós não É, falamos. exatamente. E aí, A gente não fala. a gente não fala e muitas vezes fica assim, mas eu pensava diferente. Achando que estava errado. Achando que estava errado. Às vezes, pô, eu pensei a mesma coisa que o meu colega disse. Mas ninguém está errado, porque cada um pensa de um jeito. Mas a verdade, ela se divide em verdades, né? Cada um pode ter visões ou maneiras de pensar diferentes. Isso é legal. Mas só porque cada um tem uma opinião diferente sobre algo, não quer dizer que nós estejamos errados, pois cada um vê de um jeito o que é menos significativo e mais. Isso. Agora, para eu poder afirmar que aquilo que eu estou pensando é correto para mim, eu preciso também justificar. Por isso que eu perguntei aqui da jabuticaba, que foi um exemplo que veio aqui na hora. Agora, ele poderia justificar por que ele não gosta. Eu não quero convencer ele que ele tem que comer jabuticaba. Por isso que eu disse, se eu falasse para ele que jabuticaba eu vou viver até 100 anos se eu comer, e tentando convencê-lo, e ele não disse que pode ser que eu experimente, pode ser que eu vá gostar, pode ser que não. Assim também quando a gente fala sobre outros assuntos, né? Então, quando você disse, Bianca, que a fonte lá no pátio é a coisa mais significativa, porque lembra a tua amiga, outra pessoa vai dizer assim, eu detesto aquela fonte. Pode acontecer isso? Pode, porque cada um vê de um jeito algo e cada um representa uma coisa diferente da sua vida. Isso. E qual é a posição nossa, né? Que somos filósofos, né? Amigos dos amigos da sabedoria. E que temos um livro que trabalha sobre isso, uma ideia puxa a outra, né? Qual é a postura nossa? É respeitar a ideia do outro e querer que essa resposta que o outro tem não me convença, mas me mostre que eu posso ver de outra maneira. Que legal, que legal. Muito bem, o nosso programa também tem um fim, né? Nós poderíamos aqui continuar buscando outros exemplos, a professora Carol falando sobre o que acontece em sala de aula, né? Eu poderia estar trazendo também o que outras escolas, outros alunos discutem sobre esse tema, que tem às vezes outras variações. E aí está a riqueza de fazer uma filosofia viva na escola, que é o que nós queremos, desde pequenos, as crianças pensando, e não pensando sozinhas. E como a professora Carol falou, uma aula em que haja possibilidades de sair fora, né? E a gente falava antes do programa, nós vivemos numa escola conteudista, onde nós temos um monte de conteúdos e muitas vezes não conseguimos discutir sobre aquele conteúdo, e precisamos aprender o conteúdo somente como está no livro. E eu defendo, e o programa de filosofia defende, que o livro ele tem que ser um meio. Então, matemática, o livro de matemática é um meio, não pode ser um fim. O livro de história é um meio, não pode ser um fim. Mas é aprender por aprender, mas ele tem que ser significativo. Assim como também na aula de filosofia, o livro é um meio, não é um fim. A partir dali, a gente pode vislumbrar um universo de ideias. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E aí eu queria convidar, a professora Carol, eu sei que ela quer deixar uma mensagem, e convidar vocês para deixarem uma mensagem para os nossos telespectadores. Ou perguntas. Se vocês quiserem perguntar, podemos perguntar para os telespectadores. Então, professora Carol, sua mensagem. Eu gostaria de agradecer, então, pela oportunidade e dizer que faz diferença a filosofia em sala de aula. Legal. Discutir e pensar sobre a filosofia é muito importante, pois a filosofia tem um papel grande e muito importante em nossas vidas. Que legal. Você falou isso consciente. É o teu ponto de vista. É a tua perspectiva, que bate com a minha. Eu também penso a mesma coisa. Ótimo. Com pessoas diferentes, o nosso mundo é cada vez mais especial. Com pessoas diferentes, o nosso mundo cada vez é mais especial. E nós temos que fazer a diferença, né? Como pessoas. Mas nunca julgaram pelas aparências, pelo seu modo de viver, pelas suas características. As características fazem uma pessoa tão especial. Ótimo. Respeito às diversidades, respeito às diferenças, né? Porque aí nós temos uma riqueza. Se todo mundo fosse igual, não teria graça.
Se todo mundo usasse o teu óculos, seria meio chato, né? O teu óculos é muito bonito, fica bem em ti. Pensar é algo natural, nós pensamos sempre. E sempre que a gente tem alguma ideia, nós pensamos mais sobre essa ideia para ver se essa ideia é realmente correta. E se ela não é correta, a gente pensa em outra ideia. Legal. E a gente vai fazer tudo isso de novo, até a gente ter uma ideia fixa do que é o que a gente quer descobrir. Legal. E aí, mesmo tendo a ideia fixa, a gente pode até modificar essa ideia, ver de outra maneira, né? Sim. Ou outra pessoa colocar outra ideia, ou outra forma de ver, né? Muito bem. Eu queria agradecer a cada um de vocês, queria agradecer à professora Carol, né? Eu tenho certeza que vocês aqui no Colégio Notre Dame estão fazendo uma filosofia, um filosofar muito vivo, né? E eu gostaria de, daqui a uns anos, né, quando vocês estiverem lá no ensino médio, poder estar discutindo com vocês, que eu tenho certeza que nós teríamos assim, um monte de coisas para discutir, né, nesse caminhar filosófico que vocês estão fazendo. E é isso que nós queremos com esse programa filosófico-pedagógico, né? Instrumentalizar, capacitar as pessoas para que possam pensar a si mesmo, pensar o outro e pensar o mundo que nós vivemos. Então eu agradeço aos nossos telespectadores e agradeço a vocês. E vamos continuar tomando café, né, de ideias. Não estamos tomando um café, mas estamos tomando ideias, que às vezes é muito mais saborosas do que o próprio café. Então eu queria agradeço aos telespectadores e vamos para um próximo programa numa outra escola.